Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Olá, queridos ouvintes, boa tarde, eu sou Nilce Pereira e nós estamos iniciando o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida. É um programa da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Hoje é o programa de número 183 e onde quer que você esteja, está muito bem sintonizado aqui na Família Web Rádio. Isso, queridos ouvintes, eu sou Luiz Gouveia e também nós desejamos a todos vocês muita paz, saúde e alegria. Participem conosco enviando pelo WhatsApp, DDD é 11 98517 6385 da Família Web Rádio. Ou pelo e-mail focando@useguarulhos.com.br, para que vocês possam sugerir novos temas ou pedir música e participar conosco, né? Então pergunte, questione, opine, que nós estaremos aqui para lhe ouvir e, se possível, lhe atender imediatamente. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Marcos Aleixo. Estamos lembrando que o objetivo de nosso programa é desenvolver temas que nos levem à reflexão sobre nossa caminhada aqui no plano terreno. De onde viemos? Para onde vamos? Estas são interrogações que frequentemente nós fazemos, né? Nós todos fazemos essas perguntas para nós. Continue conosco até o final do programa, porque hoje vamos falar sobre destruição sem utilidade, e isto tudo numa visão clara do Espiritismo. E agora vamos reforçar a informação que nós fazemos aqui toda semana em relação às precauções, os cuidados que nós devemos continuar tomando em relação não só à Covid, mas a resfriados, a gripes e tudo. Tomar bem o cuidado, usar máscara em lugar fechado, o uso do álcool gel, esse não pode cair de moda, não é? Esse tem que continuar. Enfim, vamos valorizar a nossa vida e a vida do nosso próximo. Isso, Nilce, que legal. Então agora estamos iniciando aqui o quadro A Casa Espírita e o Frequentador, tirando dúvidas dos nossos ouvintes. E aí selecionamos algumas perguntas e nós vamos responder na medida da possibilidade. Então, e dentro, calcado nos conceitos espíritas. Então nós vamos primeiro questionamento, e quem irá responder é nosso amigo Marcos Aleixo, não é? Feito pelo ouvinte Renato Castro Rolim. E ele pergunta o seguinte: por que dois espíritos têm necessidade de reencarnar num só corpo? O que eles teriam feito para isso? Saber exatamente. É interessante. Porque aquele corpo é gêmeo siamês, né? É um corpo... Chipofagia, né? Chipófagos, né? Chipófagos. É um corpo com dois espíritos ali, e presos um ao outro, ligadíssimos um ao outro, né? Saber exatamente não dá para saber. Provavelmente, sem dúvida nenhuma, algum compromisso deles com o passado que foi necessário
eles estar dessa forma aí, né? Não podendo sair de perto um do outro. Interessante que não sai mesmo. Que onde um vai ter que ir a vida toda. Existem cirurgias agora que separam, mas também é raro. Não é tão fácil fazer uma cirurgia dessa, não. Então, provavelmente está ligado a alguma coisa do passado, né? É certeza, mas o que é e o porquê não dá para saber. Porque você não tem uma ideia clara, não dá para ter uma ideia clara e falar assim, não tem nada a ver com o passado. Você não tem sentido alguém nascer desse jeito, ou dois espíritos nascer nessa situação, se não for o passado. Aí, este caso aí é causas anteriores das aflições. Nenhum nem outro nesta encarnação fizeram nada para nascer assim. Então, aí é causas anteriores das aflições, com certeza. Agora, o que está envolvido nisso tudo, esse é o ponto, né? Esse é o ponto. De uma forma ou de outra é necessário para a evolução espiritual dos dois. É bom para o aprendizado dos dois. Bom, eu quero falar para vocês. Alô, tô aqui, ó, gente, ó, na técnica, que ninguém fala de mim, né, Deus? Fala aí, na técnica, Luiz Leite. Estamos gravando, não está direto no YouTube. Estamos gravando para logo em seguida a gente subir para o YouTube, né? Então, vamos dar tchauzinho lá pro pessoal que está nos ouvindo lá, Aleixo, olha lá. Aqui, ó, Aleixo, ó. Mudei a câmera. Aqui, tá certo, pensei que era ali. Agora é aqui. Tá, então a gente quer agradecer os ouvintes que vai nos assistir em breve. Certo, Aleixo? E o que tem hoje? Good night. Olha só, Então good vamos night. lá. Obrigado pela audiência. Estamos ao vivo, hein? Ao vivo, vamos lá. Então, a questão é essa. É um aprendizado para os dois e o interessante desse ponto aí como os dois nasceram dessa forma, eles não vão ter vícios, usufruir de algumas questões, alguns hábitos que geralmente as pessoas que estão ditas normalmente têm, né? Criam. Eles vão ser sempre limitados ali nas condições deles, sempre com uma limitação. Então, vai servir para o aprendizado deles, muito, né? Então, e aí, Aleixo, aqui numa pesquisa nossa, está dizendo que dois espíritos, e realmente dois espíritos não podem nascer num corpo só. O que acontece é que os corpos deles estão ligados. Exatamente. Então, o que acaba acontecendo? Alguns órgãos estão juntos, outros estão separados. E aí, aquilo que você falou, lei de causa e efeito, muito provavelmente. Por quê? Porque não existiria necessidade de dois espíritos nascerem dessa forma, unidos pelo corpo, ou pela cabeça, ou, sei lá, pelos braços, alguma coisa estão unidas. E aí você fala, poxa vida, por quê? Exatamente, cada caso, é como você falou, cada caso é um caso, não é? Cada caso é uma situação. Mas a maior parte da incidência realmente é problema de causa e efeito, não é? Por quê? Porque existe a necessidade ou daqueles espíritos que já eram muito ligados numa outra encarnação e por algum motivo resolveram e vieram dessa forma e foi atendido. Ou dois espíritos antagônicos, dois espíritos que não se suportavam. E agora eles são obrigados a respeitar o outro. Respeitar a hora do outro comer, respeitar a hora do outro tomar uma água, a hora do outro ir no banheiro, fazer as necessidades fisiológicas. Então, é toda uma situação diferente. Olha a situação, né? O que um vai fazer, o outro tem que acompanhar. Tem que acompanhar, queira ou não. Então, são coisas de outras vidas, não tem outra explicação. Né? E o que o Espiritismo
veja bem, se a gente pegar o Evangelho, o Jesus diz assim, a cada um segundo as suas obras. Verdade. Né? Então, é o que você falou. A maioria, eu não sei se pode ser. Eu acho que olha isso, eu penso que a maioria é por questões de atos negativos, de ódio ou de desentendimento mesmo. Eu ia falar isso. A maioria. Toma cuidado, né? Eu acredito sim que a maioria seja por então eles estão unidos para reparar aquela falta. E como o mundo está evoluindo, existem cirurgias que pode reparar, mas não é sempre. A gente já viu caso que salvou-se um e o outro não. Porque depende muito da genética, da constituição física daquelas crianças. Né? Aqui no Brasil mesmo, eu me lembro de um caso de 2 meninas lá do Nordeste. Não sei se vocês já viram. Foi feito, elas vieram para São Paulo e foi feito essa cirurgia e hoje elas são 2 crianças normais. Mas nem sempre é assim, né? Tem um filme na Netflix que é interessante. Um médico conseguiu, as pessoas estavam unidas pelo, inclusive, a cabeça. Ele conseguiu separar, era uma coisa assim que nenhum médico se propunha a fazer aquilo. E aí esse filme chama Mãos Talentosas. É um filme que o médico consegue separar as cabeças. Duas irmãs, né? E é interessante, é um filme muito interessante. E aí você percebe, poxa, imagina você ligado pela cabeça. Você não tem nem como. É muito. Aí você pergunta, por quê? É castigo de Deus? Não, nós nunca poderemos pensar em castigo de Deus. Não existe castigo de Deus. Existe aprendizado. E qual é o aprendizado? Qual é o objetivo desse aprendizado? Tolerância, humildade, resignação. Evolução do espírito. E tudo isso são aprendizados que nós vamos... Se nós não aprender, é como se diz, se você não aprender, não por bem, vai por mal, mas se você não aprender de um jeito, a vida lhe proporciona uma outra forma de aprendizado. E também esse aprendizado, ele vai além. Por quê? Porque não só para aquelas 2 criaturas, mas ele está inserido num contexto familiar. Então, aquela família que está cuidando, pode também ter alguma coisa a resgatar. Aí. Tudo. Você, na realidade, o Aleixo falou bem quando ele falou. Não dá para saber. Então, realmente, não dá para saber. Só vai saber depois que todo mundo desencarnar e aí lá no plano espiritual. Agora eu me lembro porque que eu reencarnei assim. Todo mundo vai saber. Mas antes não, aqui não. E aí é assim. Aqui são suposições. Né? Suposições. Então agora, como é que é? Nilce vai fazer a pergunta para o Aleixo. Não, para o Luiz Gouveia. Gouveia. Olha, a Yasmin Fulaneto Fresta está querendo saber o seguinte, Luiz. As condições fundamentais para obter a cura são somente o merecimento e a fé do paciente? Essas 2 condições. São 2 condições. Merecimento e fé. São condições importantes, né? Importantes para a cura. Mas nós sabemos que a cura não é só isso. A cura depende de desprendimento. A cura depende de, vamos dizer assim, de uma certa... você ser uma pessoa que segue as coisas com rigorosa.
Porque às vezes existem coisas que nós fazemos que nós não podemos só depender de Deus. Deus nos dá o auxílio para que a gente consiga chegar no nosso objetivo. Mas vai depender da nossa dedicação, vai depender da nossa ordem de fazer as coisas, vai depender do nosso sentido de colaboração. Tudo isso depende de nós. Porque, de repente, você tem um problema grave. Um problema grave, que você não sabia que tinha e tem. Aí, depende da fé. O que é a fé? Mas não é uma fé cega, é uma fé raciocinada, porque só você falar assim, eu vou rezar e vou esperar acontecer o milagre. Não é só isso. Você tem que, com a sua fé raciocinada, os bons espíritos, os emissários de Deus, vão te orientar a você procurar aquele determinado médico, aquela determinada hospital, aquele determinada clínica. Eles vão orientar você mentalmente e você vai acabar caindo na mão das pessoas que podem te ajudar e muito naquele problema. Então, o Espiritismo, por isso que eu falo que o Espiritismo é uma coisa linda. Quando a gente conhece o Espiritismo, a gente sabe de muitas coisas interessantes. Deus e os Espíritos são claros, não nos desampara nunca, nunca. Não adianta dizer que você está desamparado, não. Deus está sempre te amparando. Para começar, cada um de nós, quando iniciamos a nossa vida, é colocado do nosso lado um espírito protetor. O que é esse espírito protetor? É o nosso orientador, é o nosso auxiliar para poder nos dar a chance que a gente ache as escolhas certas ou faça a opção certa. Isso já é uma forma de Deus estar nos ajudando. Aí o que acontece? Esse orientador, esse nosso amigo espiritual, nosso anjo guardião, ele vai nos indicar. Agora, ele não pode carregar ninguém pelo braço, ninguém no colo. Ele vai te orientar pelo seu sono, pelo seu sonho, pela intuição. Mas muitas vezes a gente não quer saber, a gente não quer seguir. Muitas vezes tem aquela história, né? Aí eu já fui no médico A, B, C, D e não resolveu, né? Então eu não acredito em mais nada. Agora, é como você falou, a cura depende de vários elementos aí. Vários elementos. Porque, por exemplo, você vai lá, eu quero a cura, numa casa espírita, por exemplo. Aí você chega lá, você é refratário, você não quer, você chega só para tomar o passe, e no passe você fica refratário. Se você fica assim, você não recebe as energias salutares. Salutares. Você está ali, o evangelho não está te dizendo nada, porque você não está ouvindo, né? E vai à casa espírita somente naquele dia, porque foi designado que você tem que ir 5 vezes lá, por exemplo. Agora, você tem um pensamento totalmente alheio àquilo, você tem um comportamento pior ainda. Veja bem, é orientação, evangelho no lar, pensamentos elevados e tudo mais. E aí você faz totalmente o contrário. É a mesma coisa que você vai no médico terreno, né, e ele diz, olha, você está com XYZ, você tem que tomar esse remédio, você não vai poder comer tal alimento, a bebida alcoólica não. Né? Aí a pessoa chega, ela come aquele alimento e aquela bebida. E depois ela reclama que não deu certo. A mesma coisa em relação à cura na casa espírita. Você tem que mudar a sua frequência, o seu pensamento. Substituir seus pensamentos ruins por pensamentos bons.
né? Evitar conversas inúteis e confiar no seu mentor, ou anjo da guarda, como queiram, né? E confiar de que Deus ele nos guia sempre, ele nunca vai nos deixar à deriva, né? Não, sozinho não. E Aleixo, é o seguinte, é que nós já estamos praticamente no limiar da hora, mas é o seguinte, Aleixo, às vezes eu vou no médico, o médico é bom para minha tia, ele faz tudo para minha tia, ela acerta tudo. Aí eu vou lá no médico, tia, que médico chato, eu não gostei, a senhora fala que ele é bom, eu não gostei, não sei. Aí, lógico, cada um, é que você não teve a empatia com aquele médico, já a sua tia teve, então para ela, aquele médico vai ser bom. Você era bom logo procurar outro, porque você não foi empático. É verdade. Quantos anos você corta o cabelo no mesmo lugar? Muitos anos, né? Então é esse o ponto. Quando você chega lá para cortar o cabelo, ele não tá outra pessoa. Cadê o fulano? Ele viajou, tá fazendo um tratamento. Aí você já fica meio assim, não é? É verdade. Então, é isso, a questão de empatia, não é? Sim. Então vamos lá, vamos para frente. Né? Agora o Marcos Aleixo vai seguir porque nós já estamos batendo na trave. Agora você, ouvinte, pode interagir com o nosso programa. Para solicitar uma música de sua preferência, envie os seus pedidos pelo WhatsApp. O DDD é 11, o telefone é 985176385, que será atendido no programa seguinte. Agradecemos a todos os nossos ouvintes que estão espalhados por todos os locais do nosso país. E se você quiser pedir uma música de sua preferência, faça pelo e-mail focando@useguarulhos.com.br. Agora atendendo a uma solicitação de uma música de nossa ouvinte Renata Lourenço Silva. Ouviremos a música A Loba, na voz de Alcione. Sou doce, dengosa, polida, fiel como um cão, sou capaz de te dar minha vida. Mas olha, não pise na bola, se pular a cerca eu detono, comigo não rola. Sou de me entregar de corpo e alma na paixão, mas não tente nunca enganar meu coração. O amor pra mim só vale assim, sem precisar pedir perdão. Adoro sua mão atrevida, seu toque, seu simples olhar já me deixa despida. Mas saiba que eu não sou boba, debaixo da pele de gata eu escondo uma loba. Quando estou amando, eu sou mulher de um homem só. Desço do meu salto, faço o que te der prazer. Mas ó meu rei, a minha lei, você tem que saber. Sou mulher de te deixar, se você me trair, e arranjar um novo amor só pra me distrair. Me balança, mas não me destrói, porque chumbo trocado não dói. Eu não como na mão de quem brinca com a minha emoção. Sou mulher capaz de tudo pra te ver feliz, mas também sou de cortar o mal pela raiz. Não divido você com ninguém, não nasci pra viver no harém. Não me deixe saber, ou será bem melhor pra você me esquecer. Adoro sua mão atrevida, seu toque, seu simples olhar já me deixa despida.
mas saiba que eu não sou boba. Debaixo da pele de gata eu escondo uma loba. Quando estou amando, sou mulher de um homem só. Desço do meu salto, faço o que te der prazer. Mas, ó meu rei, a minha lei você tem que saber. Sou mulher de te deixar se você me trair e arranjar um novo amor só pra me distrair. Me balança, mas não me destrói, porque chumbo trocado não dói. Eu não como na mão de quem brinca com a minha emoção. Sou mulher capaz de tudo pra te ver feliz, mas também sou de cortar o mal pela raiz. Não divido você com ninguém, não nasci pra viver no harém. Não me deixe saber ou será bem melhor pra você. Sou mulher capaz de tudo pra te ver feliz, mas também sou de cortar o mal pela raiz. Não divido você com ninguém, não nasci pra viver no harém. Não me deixe saber ou será bem melhor pra você me esquecer. Família Web Rádio Plataformas, online pelo aplicativo, site e Radionets. WhatsApp 11 985 17 63 85, São Paulo, Brasil. Muito bem, estamos de volta. Nós ouvimos a música A Loba, na voz de Alcione. E quem pediu esta música foi a Renata Lourenço da Silva. Vamos agora, Gouveia, para o segundo bloco? Vamos. Então vamos falar de um assunto também interessante, que é destruição sem utilidade. É interessante, destruir sem utilidade é ruim, né? Está acontecendo Serviço de isso, bobo, hein? né? Agora uma pequena leitura para a introdução do assunto. Vamos lá. Aquele que destrói sem utilidade está assumindo compromissos de maneira a comprometer o seu próprio futuro. A reencarnação ser-lhe-á a lista que o fará sofrer. É uma forma que fará sofrer as consequências de que fez do mal, as consequências que ele fez do mal. Não obstante, a bondade de Deus é tão grande que ainda assim provê suas necessidades nos caminhos que trilharam, dando-lhe força para os resgates dos seus deslizes. Todas as destruições que ultrapassam os limites da lei são violações da natureza. Tudo foi posto no mundo de modo ao homem obedecer às regras, respeitando a harmonia. Os animais têm um objetivo em suas vidas que não é somente alimentar aos homens. Há outras funções que ocupam os sentidos humanos, para se respondamos melhor às leis de Deus. Apeguemo-nos ao amor, o amor que podemos atingir de acordo com a nossa evolução, de maneira que a intuição nos ofereça o que deve ser feito, ajudando-nos a disciplinar aos nossos impulsos inferiores. O homem moderno já saiu um pouco da animalidade e deve conhecer, pelo que já se tem falado e escrito dos ensinamentos de Jesus, muitos conceitos salvadores. O que está precisando é de uma boa vontade no clima da moral, e honestidade do modo de viver. Os animais somente destroem de acordo com as suas necessidades.
No entanto, os homens destroem por prazer. Assim, estão destruindo seus próprios interesses e dificultando a sua ascensão espiritual. O que se passa no mundo, de pestes, guerra e fome em todas as direções do planeta, são provenientes das desarmonias internas das criaturas. Enquanto prevalecer o ódio, o orgulho, o egoísmo, a prepotência, enfim, todo tipo de violência, as guerras, pestes e fome não desaparecerão, mesmo que a ciência venha em socorro dos países que se encontram transbordantes de ouro. Se somos todos filhos de Deus, com mesmos direitos e deveres, qual é a nossa posição de espírito e nação? Ajudar naquilo que estamos preparados e não utilizar o que temos para explorar para massacrar as almas indefesas. Tudo que fazemos de negativo é incentivo à destruição. Se alguém tem pensamento de vingança, esse pensamento se une às ideias idênticas onde quer que seja, e avolumam o interesse de destruir nos violentos. Quem pensou no mal tem culpa nos acontecimentos da destruição. Se não queremos contribuir para o mal, esqueçamo-lo e façamos o bem, que somente o bem com Jesus Cristo salva e educa. Se abusamos das coisas que nos foram entregues pelo amor de Deus, teremos de prestar contas, porque existem 2 tribunais sempre presentes em nossa vida. O primeiro é o mais rigoroso, que se chama consciência. E o segundo são os feitos que nos acompanham onde estivermos, esperando para serem desfeitos pelas mudanças que devem ser operadas pela nossa vida. A doutrina dos Espíritos significa uma bênção de Deus para todos nós, dos 2 planos da vida. Ela nos capacita para evitarmos muitos dissabores e nos ajuda a nos livrarmos de muitos males. Abraçamo-la com carinho e gratidão, fazendo chegar a outros corações esta mensagem de Jesus pelos canais do exemplo. Esse é o nosso dever. Essa é retirado, tem um livro, 20 volumes da filosofia espírita, e quem comenta é um espírito miramês. Miramês é um espírito interessante. Os mais antigos, os espíritas mais antigos, conhecem muito esse espírito. Ele está no nível do André Luiz, do Emmanuel. Aqui em São Paulo tem até em Guarulhos tem um centro espírita chamado Centro Espírita Miramês. Ele fica perto do Vivência. E esse espírito, ele fez um comentário ele tem comentário de todas as perguntas do Livro dos Espíritos, e esse aqui é a lei da destruição. É interessante isso aí, é interessante. E olha, nós estamos passando exatamente por isso hoje, na nossa vida atual aqui no Brasil. Por quê? Porque nós estamos destruindo as nossas florestas, nós estamos destruindo as nossas águas, nós estamos destruindo uma série de coisas. E aí vem a guerra na Ucrânia e na Rússia, destruição das pessoas, destruição das coisas que foram bem feitas. Guerra nos países árabes. Ontem estouraram lá, explodiram uma bomba numa sinagoga, matou mais de 200 pessoas. Isso tudo é destruição da cabeça do homem. Aí vem as leis de causa e efeito que o Espiritismo fala. Aí a gente começa a passar por necessidade, a gente começa a passar por privações para aprender que não pode se destruir. Então esse texto de Miramês está muito bom, muito bonito, muito bem elaborado.
aqui, os animais, olha o que ele fala, os animais somente destroem de acordo com suas necessidades. No entanto, os homens destroem por prazer. Matam bichos, não é? Matam animais, matam peixes, peixes morrem, aí tem até peixe sumindo já. Então, nós mesmos provocamos os nossos sofrimentos, muitas vezes, porque nós temos espírito meio bélico, meio destruidor ainda. Passo a bola para os meus amigos. É uma estupidez, né? Se a gente for pensar. É uma estupidez mesmo, eu vejo assim, destruir por puro egoísmo. Porque, como diz o texto aqui, o animal, ele ataca por necessidade, quando ele está com fome, por exemplo, né? Já o humano ataca, destrói o animal simplesmente por prazer. Isso vem se modificando com o decorrer dos tempos, já não está tão quanto era antes. Por quê? Porque hoje tem leis que vê toda essa parte, né? Essas leis que determinam tudo isso, porque se não fosse isso, estaria muito pior. Por outro lado, assim, custa o ser humano, por exemplo, imaginar, não, eu não vou jogar lixo no bueiro, lixo na rua, porque isso vai entupir, vai inundar a casa. Talvez não inunde a minha casa, porque está mais acima, mas tem os meus irmãos que estão mais abaixo, na mesma rua. Né? Então, aí eu vejo isso como falta de amor ao próximo, porque quando eu jogo um papel na rua, eu não estou tendo amor ao próximo. Né, Luiz? Porque aí junta o papel que eu joguei, aquele que você jogou, o outro que jogou, e no fim vai virar o quê? É como diz o texto aqui. Olha a nossa responsabilidade, as nossas atitudes. Um pequeno ato impensado pode gerar uma catástrofe lá na frente. E a gente não se dá conta disso. Verdade. Vai lá, Aleixo. A questão é consciência, né? Consciência, educação. Porque o ser humano ele vive envolvido naquilo que é material. Na consciência dele, é uma vida só. Então, e a Nilson tocou no egoísmo. Ele está preocupado com a vida dele agora. Então, ele vai destruindo. Ele não quer saber do futuro. Para ele, nunca vai acontecer nada. O planeta vai ficar sempre do jeito que está. O que ele está causando não vai ter... E ele não está preocupado com as gerações futuras. Exatamente. Ele não está preocupado com o filho dele, com o neto dele. Ele acha que o filho dele, o neto dele, com essas atitudes dele, vai desfrutar de um belo planeta. Então, o homem ele vai destruindo, ele vai... Você vê onde chega o homem? Problemas... Você pega praias maravilhosas, até então sem a presença de muitos turistas. Quando você vê a presença do turismo no lugar, aí você vê o estado que fica o lugar. Os peixes acabam morrendo, os seres do mar comendo plástico, copo, garrafa, tudo que eles jogam lá, uma sujeira na praia, isso aí vai para o meio ambiente. Você tem lugares preservados no Brasil de grande riqueza, de grande beleza, que ainda está bem preservado e tomara que fique, porque se deixar o homem entrar lá, ele vai destruir o lugar, ele vai acabar. Então, com o meio ambiente, que é importante o estudo desses ambientes, desses lugares preservados, sim, para a nossa existência. Então, a educação do homem, né? Ele vai... ele não procura ter uma ideia que precisa cuidar do planeta, que as pessoas que vão vir no futuro precisam morar no planeta melhor. Ele veja esse caso do efeito estufa, por causa da ganância, o petróleo não acaba, os carros poluem muito. Agora os Estados Unidos, a Europa está com um projeto 30, 40 anos aí acabar com os carros a combustão. Já começando um movimento de preocupação. Mas no momento tem esse problema da ganância, do poder financeiro e o problema da educação. O orgulho, né, na verdade. Porque como é que pode? Você vê você anda na rua hoje,
O problema é sério, é complicado, porque você vê senhores, o cara é avô, mas já tem assim, 60, 70 anos e vai jogando bituca de cigarro, vai jogando copo, vai jogando garrafa aquele do carro pra rua. Exatamente. Você vai falar, não é uma criança que está jogando. Não. Então, porque, veja bem, a gente pegar o Evangelho, tem uma orientação, chama O Homem no Mundo. Né? Ali fala bem dessa questão que você falou aí, Marcos, da conscientização. O homem deveria criar o hábito de se perguntar qual é o meu papel aqui nesse mundo. Será que o meu papel é a ganância? Será que eu prejudicar, eu cortar árvores, eu poluir, é esse o meu papel? A partir do momento que você fizer essas perguntas, você vai perceber como que você está inserido nesse mundo, o que eu estou colaborando, o que eu quero, né? Que edifício moral eu estou construindo. Esse é o nosso papel. Nós não estamos aqui a passeio. Nós estamos aqui para preservar, nós estamos aqui para a nossa evolução espiritual. E a nossa evolução espiritual, ela vai se dar dentro de um entendimento, dentro de uma consciência, de uma educação. Verdade. E olha, aí eu estava esses últimos 15 dias, eu tive na região de Ubatuba ali. E tem um local onde a gente chama, é um tipo de um farol, não serve para farol nenhum, mas é um local turístico. Farol é uma entrada de um canal. Até uns anos atrás, aquele canal era coisa linda, o canal bonito, a água, porque a água ela vem do mar e ela entra num rio e vai até onde tem a zona do o supermercado de pesca. E os barcos vão lá levar seus produtos. Até pouco tempo atrás estava bem. Agora, esse ano, o que eu reparei, você vai naquele canal, é um monte de garrafa de PET, de Coca-Cola e cestinhas de plástico, tudo quanto é naquele canal. Você fala, meu Deus, como deteriorou esse canal, como ficou feio, né? É um lugar que era lindo, bonito, tá feio. E aí você vai reparar como está a educação do povo, né? E aí, a próprio local que a prefeitura fez ali como um local turístico, né? Que é um tipo de um farol, tudo quebrado. Aí você vê aqueles bancos de concreto. A pessoa, não sei, eu falo, como é que a pessoa consegue quebrar um banco tirar um pedaço de banco de concreto? No mínimo ele vem com pau ou com uma pedra e bate e arrebenta e picha. Aí você fala, nossa senhora, mas que coisa horrível, a pessoa não consegue ver a coisa bonita, não consegue ver a coisa boa, ele quer destruir. Então você vê o quanto que ainda nós precisamos melhorar o nosso padrão de consciência em relação àquilo para nossa preservação. É difícil. E você vê, né, senhor Luiz? Se você pegar essas pessoas, todas que jogaram lá, nós não sabemos quem são. Se você pegar 50, pegar uma câmera e colocar lá, 50 pessoas. Não, você olha aqui a câmera. Foi você que jogou? As 50 pessoas. Se você passar 2, 3 dias, esquecer o assunto e levar elas lá, puxa, as 50 começam. Esse governo não presta. Esses governantes, olha o que eles fazem, nós pagamos imposto para eles fazerem isso. Mas o governo não foi o governante nesse caso. O governante deixou a coisa lá, a natureza está ali, quem jogou foi eles. Então você vê, o ser humano hoje em dia, ele totalmente parece uma grande parte... Ele quer se eximir. Não, além de se eximir, ele é desconectado.
Eu falo muito quando eu vou bater um papo nas casas, Sr. Luiz, eu começo por mim. Como nós ainda, 2023 anos depois que o Cristo esteve aqui, como nós estamos desconectados da divindade. Verdade. Porque seres como nós agindo desse jeito, nós estamos muito mais próximos da primitivismo do que da divindade. Verdade. Muito mais próximos. Nós estamos muito longe. Ali, antes de tudo, é um presente de Deus para nós. Deus deu um presente, é a mesma coisa que Deus deu um presente para nós, nós está jogando fora, quebrando o presente de Deus. E achando que tá tudo tranquilo. Então, como a gente ainda, os espíritos, a grande maioria dos espíritos que estão encarnados, são espíritos totalmente, muito mais próximos da inferioridade, voltado para as paixões terrenas, aquilo que é terreno, e sem admirar as belezas, sem ir naquele ambiente, que o senhor falou que é muito bonito, e admirar a beleza do lugar. Ele quer saber de admirar a beleza, vira jogar as coisas, vira as coisas e vai embora. Quem vai vir aí não é problema meu, eu já vi, tá bonito, joga lá as coisas lá e vai estar ruim. Aí, é a consciência mesmo, né? Consciência e educação. Como a pessoa tem a síndrome da destruição. O tema nosso aqui, destruição sem utilidade. Sem utilidade. Então é a síndrome da destruição. Então, depois a pessoa quer usar e não tem. É aquilo que você falou, não tem. Ele vai culpar o governo. Vai culpar, o governo não toma conta, o governo não presta, o governo não sei o quê. Nesse ponto É igual uma vez eu estava assistindo aquele programa, tinha um programa na televisão chamado CQC. Eles puseram um bebedouro no meio assim de uma calçada, um bebedouro. Olha, não demorou uma semana para aquele bebedouro estar quase completamente destruído. As pessoas, um vem quer tirar a torneirinha, outro vem quer chutar, outro vem quer bater para amassar o bebedouro, outro vem, sabe? Aí você e eles filmando tudo, as passagens, as pessoas, um chuta. Aí você fala, meu Deus, por que as pessoas fazem isso? Mas você não lembra da época que tinha os orelhões? Ele era depois. O povo quebrava, a Telesp, antigamente era a Telesp, quebrava. né? Falava, poxa vida, eu preciso trocar não sei quantos orelhões por mês. Que trocar. Né? Porque as pessoas quebravam. E é a síndrome da destruição. Então, e aquelas de educação de física que fica nas praças? Nas praças, isso. Você vira o volante de um lado, do outro, pedala, quando você vai ver já está tudo que não fica o meio. E quando você vê ela conservada é porque tem a turma da terceira, quarta idade que toma conta. Toma conta. Aí eles, moleque, por que você está fazendo isso? Menino, por que você faz? O que você quer fazer? Você quer quebrar? Aí a pessoa então, mas se não tiver um zelador da praça, que são os... É bom montar onde que tem um tablete, de dama, né? É verdade. Monta onde que tem um de dama lá, que todo mundo vai ficar jogando dama, nunca vai quebrar, ninguém vai quebrar, né? Não, mas mesmo assim, tem lá na praça, na frente do meu condomínio, tem uma mesinha que puseram uma dama. Você acredita que uma vez era uma porretada tão grande na mesa que ela quebrou um quarto da mesa? Porque acho que vieram... Não é possível, o cara veio com uma pedra e atirou em cima da mesa. Isso de madrugada, não sei, porque ninguém viu. Então, você fala assim, mas, poxa, não seria tão legal se todo mundo usasse e não quebrasse de uma forma bacana? Consciente, né? Então, com aqueles ouvintes, nós somos espíritos em evolução, mas precisamos evoluir muito. Falta consciência coletiva. Você sabe que as coisas também é cara? É o quê? Tem coisas que é vendida cara. Se você fechar e cobrar, você entendeu? Aí dá um valor. O que é de graça, o povo não dá valor. Mas isso você está rapaz. falando é uma outra coisa certa. Que é de graça, a pessoa quer destruir. Aí fala, nossa, já está cobrando ali agora? Está cobrando para passar ali agora? Ué,
Todo mundo quebrava, agora estão conservando. O meu dinheiro que eu arrecado, eu pelo menos preservo, por exemplo, né? Exato, e é por isso, Luiz, rapidamente a todos, que é difícil, se cobra muito. Eu não estou aqui falando que de perfeição de governos, nada, é o trabalho. Se cobra muito de governos para fazer mais áreas de lazer, mais parques, mas o povo acaba com o que eles fazem. Você não consegue ver uma praça pública em boa conservação, muitas vezes, e não é por falta de zeladoria, muitas vezes, da prefeitura, é porque ele vai lá e o povo... Olha, esse assunto é muito bom. Amigos ouvintes, nós vamos passar uns minutinhos, mas é o seguinte... Às vezes a pessoa reclama, o pessoal do bairro, deve ter um campinho de futebol de salão, uma pista de skate. Uma área de lazer, professor. Vai nas pistas de skate para você ver como é que estão. Eu vi lá. Vai nessas quadras de esporte para ver como é que estão. As traves, a pessoa arranca. Se tiver cesta de basquete, a cesta está toda depedada. Ela está toda arrebentada, porque o povo vai e arrebenta. Tudo destrói tudo. Se cobrar, não arrebenta mais. Se cobrar não, mas a pessoa arrebenta. E aí é para uso do próprio filho daquela pessoa, é uso do próprio familiar, das pessoas. Tem uma praia, para falar rapidinho, o governo, você conhece ali Caraguatatuba, Ubatuba? Aqui, né? Tem uma praia, você passa Caraguá, você vai em sentido Ubatuba, e aí você sai da pista, você anda 6 quilômetros, aí desce e entra, a praia é linda. E o que acontece? Hoje eles estão cobrando R$20 por carro. Isso. Por quê? Ali é uma área indígena, é uma área tem uma população indígena. Eles fizeram uma coisa bacana. Quem for na praia dá R$20. E aí o que acontece? Aquele povoado indígena ali, ajudando todos eles. E está tudo conservadinho. Antes, ninguém ajudava nada, passava, nem cumprimentava os indígenas, nada, passava ali, fazia buraco e tal. Eles são da natureza, eles cuidam. Hoje não, hoje você dá R$20 com gosto ali para descer naquela praia bonita e tá tudo bem conservado. Então é isso, olha, os indígenas, eles dão amigos valor ouvintes, pra é que nós estamos no derradeiro, tá... mas é um assunto para muito tempo, a gente vê esse negócio da conservação, né? Vamos lá, então Nilson. Vamos lá. Você quer conhecer melhor a Uzi Guarulhos? Entre no nosso site, é só clicar uziguarulhos.com.br e lá você encontrará os endereços de todos os centros espíritas da nossa cidade e muitas informações sobre nós. Tá bom. E vamos a um pequeno intervalo. Lembrando que você pode solicitar uma música pelo nosso WhatsApp DDD 11 985176385 da família Web Rádio. E agora vamos atender a nossa ouvinte Roseli Moura, que está nos solicitando a música Eu Nunca Amei Ninguém Como Eu Te Amo, na voz de Ivete Sangalo. Ivete Sangalo. Esqueça aquilo tudo que eu falei, mas guarde na lembrança que eu te amo. Há coisas que o tempo não desfaz, há coisas que a vida pede mais.
meu coração só pensa em voltar. Sorrisos e palavras são tão fáceis, escondem a saudade que ficou. Mas acho que cansei dos meus disfarces. Quem olha nos meus olhos vê que nada terminou. Amor, por tudo isso que hoje eu sei, não posso nem pensar em te perder. Queria te encontrar pra te dizer que eu nunca amei alguém como eu te amei. Sorrisos e palavras são tão fáceis, escondem a saudade que ficou. Mas acho que cansei dos meus disfarces. Quem olha nos meus olhos vê que nada terminou. Amor, por tudo isso que hoje eu sei, não posso nem pensar em te perder. Queria te encontrar pra te dizer que eu nunca amei alguém como eu te amei. Como eu te amei, nunca amei. Eu nunca amei alguém como eu te amei. Aumente o volume. Aqui, Você está na Família Web Rádio. tudo de bom. Alô, ouvintes da família Web Rádio. Eu, Dr. Rubens Cascapeira Júnior, quero convidar para ouvir o programa Alegrum Vive. Toda quinta-feira, espero por você. Seja bem-vindo. Eu sou Pedro Russo Neto. Eu sou Rodrigo Russo. Nós estamos na Família Web Rádio, com o programa Canzoni d'Italia. Não deixe de ouvir o nosso programa todos os sábados das 10 ao meio-dia. Nós contamos com a sua audiência. Alô você, meu ouvinte da Família Web Rádio. Eu tenho um recadinho importante para você. Casa Espírita Fraternidade da Luz. Casa Espírita Fraternidade da Luz. Avenida Pele do Brasil, número 500, em Arujá, São Paulo. Dia de palestras e atendimentos. Terças às 15 horas, quartas-feiras às 9 às 20, sextas-feiras às 20 horas. Sábado às 10 da manhã, domingo às 10 da manhã. Lembrando, sempre no último sábado do mês tem cura espiritual a partir das 9 horas da manhã. Lembrando, sempre o último sábado do mês tem cura espiritual a partir das 9 horas da manhã. Casa Fraternidade da Luz. Anote o telefone: 4651-3478, 4651-3478.
3478. Casa Espírita Fraternidade da Luz. Você está na Família Web Rádio. A melhor e mais ouvida. Online 24 horas com você. Já pensou como é bom ter praticidade no seu dia a dia? E ainda ter um prato com elegância e sabor? E aquele almoço em família, sem tempo para se cuidar e fraternizar? Na Ultramassas a solução é certa. Um prato sofisticado e com sabor de caseiro. Atendendo o paladar das famílias brasileiras de forma rápida, prática e prazerosa. Que tal experimentar hoje? Estamos abertos de terça a sábado, das 8 às 19 horas e de domingo e feriado, das 8 às 14h30, na Rua Soldado José Pires Barbosa Filho, 395, Vila Galvão, Unidade Guarulhos. Telefone e WhatsApp 11 2485 8962 e Rua José de Oliveira 802, Casa Verde, Unidade São Paulo. Telefone 11 2231 1222. Siga nossa página nas redes sociais: Instagram Ultramassas, Facebook Ultramassas Massas Artesanais. Excelência em massa é com a Ultramassas. Agência de viagens, pois não? Alô, eu queria fazer uma reserva num voo para Nova York amanhã à noite. Nova York, ok, momentinho. O senhor prefere viajar pela Tudo Igual, pela Não Interessa ou pela Dá na Mesma? Bom, pode ser tudo igual, dá na mesma. Na verdade, não interessa. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Não existem grandes empresas sem grandes marcas. Conservatório Musical de Guarulhos. Academia de Música. O Conservatório Musical de Guarulhos, há mais de 59 anos, qualifica alunos, forma músicos, cantores e instrumentistas para atuação profissional ou para aqueles cujo objetivo é apenas a satisfação de aprender. Venha fazer parte da nossa história. Aula experimental gratuita. Rua João Gonçalves, 52, segundo andar, Guarulhos. Telefone 11 2409 5830. E-mail conservatorioguarulhos.com.br. Olá, meus amigos. Esta é a Família Web Rádio e eu sou Enéas Canhadas, psicólogo clínico. Estou com o programa Psicologia em Casa todas as terças-feiras, das 11 horas ao meio-dia. Espero você na audiência da Família Web Rádio. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. Os pais das vítimas de bullying não devem hesitar em buscar ajuda de profissionais da área de saúde mental para que seus filhos possam superar traumas e transtornos psíquicos. Eles devem ser estimulados a desenvolver suas habilidades e resgatar sua autoestima. Combater o bullying é uma questão de justiça. Família Web Rádio, a melhor programação, música, informação, prestação de serviço, interatividade e muito mais para você. Estamos de volta, estamos entrando no nosso terceiro bloco do programa Focando, uma visão espírita sobre a vida. E atendendo a solicitação musical de nosso ouvinte Roseli Moura, ouvimos a música Eu Nunca Amei Ninguém Como Eu Te Amei, na voz de Ivete Sangalo. É isto, e agora agradecendo a todos vocês ouvintes que nos ouvem. São ouvintes de todas as localidades, porque nossa transmissão pela internet nos possibilita
a conectar a todos no planeta Terra. Agradecemos também a direção do Centro Universitário FIC Unimesp por este belo espaço que nos disponibiliza para nós fazermos o nosso programa, focando uma visão espírita sobre a vida. E é bom, viu? Porque nós vamos agora agradecer, né, Nilce, aos nossos ouvintes que estão aí pela audiência. O Luiz Leite falando, pessoal de Mojimirim, o pessoal de outros países, né? Argentina. Da Rússia hoje, né, Luiz? Rússia hoje. Canadá. Então, é engraçado porque às vezes a gente fala assim, será que alguém está ouvindo? Nossa, você olhando aqui, é muita diversidade de pessoas ouvindo o nosso programa. Então, isso é bom. Você, Luiz, pode dar uma ideia, porque você é o diretor da rádio, está aqui em todos os programas. É muita gente de fora, né, Luiz? De vários países. Mais bolinho, chocolate. Né? Não, assim, tem umas ideias boas, inclusive depois do carnaval. Né? Vai ter umas ideias tão boas que hoje vai ter o quê? Good night. Então vai lá, Nilce. Você sabe que pode ouvir a Família Web Rádio no site famíliawebradio.com. E se quiser, poderá abrir uma aba no seu computador, entrar no site da rádio, continuar executando as suas tarefas e ouvindo boas músicas e bons programas. famíliawebradio.com. Então, e a USA Intermunicipal Guarulhos e Arujá, que realiza ao longo dos anos eventos que visam divulgar a doutrina, homenagear pessoas que realizaram trabalhos de muita relevância no espiritismo, realizar encontros que busquem aprofundar um pouco mais sobre a relação homem-matéria e homem espiritual. É isto. E neste momento vamos abordar conceitos básicos sobre a doutrina espírita, que estão contidas no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, para que você entenda melhor as propostas filosóficas do espiritismo. Resposta do espírito de São Luís a respeito da influência que os espíritos que buscam se aproveitar dos encarnados, causando grande desequilíbrio e não conseguem o mesmo êxito com os desencarnados. O encarnado, em virtude da própria natureza, está numa luta incessante devido aos elementos contrários de que se compõe e que devem conduzir ao seu fim providencial, reagindo um sobre o outro. A matéria facilmente sofre o predomínio de um fluido exterior e a alma, com todo o poder moral do que é capaz, não reagir, deixa-se a dominar pelo intermediário do seu corpo, seguindo o impulso das influências perversas que o rodeiam, e isso com facilidade tanto maior quanto os invisíveis que a subjugam. Atacam de preferência os pontos mais vulneráveis, as tendências para a paixão dominante. Outro tanto se não dá com o desencarnado, que, posto sobre a influência semimaterial, não se compara por o seu estado ao encarnado. O respeito humano, que preponderante, não está dando para mim ver direito, no homem, não existe para aquele que só pensamento, pensamento, e bastante para compeli-lo a não resistir. Longamente obrigado, senhor Luiz, as razões que o próprio interesse lhe apontam como boas. Ele pode lutar, e o faz mesmo, geralmente com mais violência do que o encarnado, visto ser mais livre. Nenhuma cogitação de interesse material, de posição social, se lhe antepõe ao raciocínio. Luta pelo amor ao do mal. Porém, cedo adquire a convicção de sua impotência em face da superioridade moral que o domina. A perspectiva de melhorar no futuro lhe é mais acessível, por se reconhecer na mesma vida em que se deve completar esse futuro. E essa visão não se turva no turbilhão dos prazeres humanos.
Em uma palavra, a independência da carne é que facilita a conversão, principalmente quando você tem adquirido um tal ou qual desenvolvimento pelas provações cumpridas. Um espírito inteiramente primitivo seria pouco acessível ao raciocínio, o que, aliás, não se dá com o que já tem experiência da vida. Ademais, no encarnado como no desencarnado, é sobre a alma, é sobre o sentimento que se faz mister atuar. Toda ação material pode sustar momentaneamente os sofrimentos do homem vicioso, mas o que ele não pode é destruir o princípio mórbido residente na alma. Todo e qualquer ato que não visa aperfeiçoar a alma não poderá desviá-la do mal. Isso. Então aqui São Luís está respondendo, Aleixo, o porquê que, por exemplo, os espíritos têm mais facilidade de obter êxito numa obsessão de encarnado do que no desencarnado. Por quê que ele fala? Porque no encarnado tem a questão da matéria. E o que é a matéria? Os prazeres, é que ele cita aqui. Então, o prazer do álcool, o prazer das drogas, o prazer da carne, né, da homossexualidade, não, sexualidade, o prazer da comida, da gula. Então, quando você está na carne, você é muito mais facilmente influenciável pelos desencarnados do que aquela pessoa que não está na carne. Aquela pessoa que não está na carne, ela vai ter que... É como se o espírito dominasse a mente do outro e dominar a mente. Aí ele consegue alguma coisa com o desencarnado. Não é? Só pela hipnose, um processo tipo hipnose, né? Que ele vai influenciar a mente. Mas o espírito desencarnado, ele tem uma facilidade muito maior com o encarnado. Porque o encarnado, você mexe com problemas físicos. Falta de dinheiro, fogo numa moradia, coisas materiais que fazem com que a pessoa se desespere. E ela se desesperando, ela perde a noção do sentido racional e ela se deixa ser presa por alguns espíritos por causa das coisas materiais. E aí entra a tal da sintonia. Porque se você não tem consciência daquilo que você está passando, a sua sintonia geralmente não são com os espíritos de luz. São com os espíritos de baixa vibração. Porque é aquilo que você falou, Luiz, nós estamos presos à carne e todos os prazeres mundanos, tudo que o mundo oferece, né, é um grande caminho para nos desconectar daquilo que nós planejamos enquanto espírito, no plano espiritual. Aí nós vemos aqui para a Terra e todo esse bombardeio de coisas que há, né? O progresso, aí vem as companhias, aí vem a ambição, o eu quero mais, a vaidade, o excesso, tudo em excesso. Então, o que está em excesso faz mal. E evidentemente, imagina só com quem nós estamos sintonizados. E se você não tem a consciência, você continua sintonizado e acha que aquilo está certo. Aliás, muitas vezes você nem percebe o nível da sua sintonia. Você acha que está tudo correndo bem. Então, e outra coisa, Nilson, quando você está na carne,
Você já reparou que a facilidade de você querer o que é do outro é muito fácil? É verdade. Aquela pessoa que é o marido da outra, que é a esposa do outro, quer o carro do outro, quer não sei o quê. Por quê? Porque ele acha que para ele está insuficiente. Então, esse apego material atrapalha muito. É por isso que muitas vezes nós sofremos. Por quê? Porque aquela coisa do eu quero mais, mas não é eu preciso, né? Então, se você tem um carro, você vai achar que você precisa de 2. E assim. Então, aí vem os excessos. O excesso no cuidado do corpo, né? O Evangelho diz cuidar do corpo e do espírito. E se nós não tivermos essa consciência, se nós não entendermos bem essa orientação do Evangelho, nós vamos fazer o exagero no corpo físico. Isso. Também tá ultrapassando os limites, né? Criou-se um vício. E isso não é bom. Então, a vantagem é grande do espírito, né? Porque ele está desencarnado, nós estamos encarnados não vendo ele, mas ele está nos vendo. Ele leva uma vantagem. Qual que é a linguagem dos espíritos? Pensamento. Ele percebe qual é as nossas más tendências e é ali que ele tenta trabalhar para nos desequilibrar. E aí, por isso que os espíritos, o obsessor, o desencarnado, tem essa condição em cima de nós. Cabe a nós persistir no bem, vigiar os pensamentos, procurar ter boa conduta. Por que ele fala aqui, São Luís, que o mesmo não acontece? Porque desencarnado, você está vendo quem está na sua frente, o que está acontecendo. Você está vendo o espírito, está pensando, então você está vendo de onde está vindo a situação, o que está acontecendo. Agora, o desencarnado não. Agora, enquanto estamos encarnados, o problema é muito sério. Porque, veja como é fácil hoje. Você tem as más tendências, vocês estão falando aí. Se um espírito quer influenciar, prejudicar nós, ele já percebeu o caminho para prejudicar e desequilibrar nós. E a humanidade, como é envolvida com os vícios terrenos, ela se envolve às vezes com bebida, com vício, que entorpece o seu sentimento, aí fica muito mais fácil ele envolver essa pessoa em determinada situação. Às vezes, não que isso é via de regra, mas uma pessoa quando mata a outra sobre o vício, sobre o desespero, o desequilíbrio, a raiva que ela está, às vezes junto com a tendência dela, ela sofre uma influência que aí isso se torna um volume muito grande, ela acaba... Então, primeiro foi o pensamento dela, a tendência dela. Aí ela vai... Se associa se envolve com vício, com bebida. A bebida entorpece droga, entorpece o seu sentimento, a sua capacidade de raciocinar. O espírito vem e tem uma facilidade maior ainda de envolver essa pessoa. Vai fazer. Aí é um campo fácil para isso acontecer. Aí depois você vê que a pessoa fala, meu Deus, o que eu fiz? Então, a gente, quando Jesus foi sábio em tudo, e a gente precisa seguir esse conselho do Cristo. Não, eu acho que a humanidade, eu não sei o que vem pela frente, mas nunca foi tão importante a gente seguir esse conselho do Cristo, vigiai, tomar cuidado do que está pensando. Uma vez eu vi uma entrevista, Alixo, você está falando, interessante, um rapaz que ele tinha, um dos vícios dele era ser matador, ele já tinha matado mais de 40 pessoas, ele era um matador. Esse aí já era mais... Mas ele falou assim uma vez numa entrevista... Esse aí já é um assassino em série. Numa entrevista, isso. Mas eu não sei se foi para aquele... É antigo esse camarada, é aquele homem do sapato branco, quando existia ainda o tal do Jacinto Figueira Júnior. Ele existia, e na televisão, o rapaz falou para ele, eu não sei o que acontece comigo, que me dá um negócio, um branco na minha cabeça, que me dá uma vontade tão imensa de matar uma pessoa, que se eu não matar, parece que eu vou entrar num poço escuro, num lugar escuro, e aquilo é a única coisa que me satisfaz.
É um matador em série, é um serial killer, né? É a natureza dele, né? Aí já é a natureza dele. Então, mas provavelmente ele tem um espírito assessorando ele para causar toda essa coisa na cabeça dele. Porque já deve ser, na época, era a natureza dele como espírito, muito mais perto do primitivismo. Ele já devia ter essa tendência, essa vontade que ele falava que tinha, deve ter, aí se consorcia com espíritos que auxiliam ele mais ainda. Então, é isso que o São Luís falou. Então, é muito mais fácil, por exemplo, se um espírito quisesse fazer isso, ele no mundo espiritual, os dois no mundo espiritual, não, eu não vou fazer isso porque não é certo. Então ele pode ter opção ainda de não fazer nada assim de prejudicial ao outro. Às vezes, o que é uma influência. Agora, encarnado, a pessoa é muito mais, se ele não se cuida, aquilo que você falou, Jesus fala, vigia, né? Orar e vigiar. Então, por quê? Porque ele sabe que um camarada que está encarnado é muito mais fácil eu induzir. Tem um copo de uísque ali, toma esse copo aí que vai resolver. Você vai. Tem uma cocaína ali, o cara toma, cheira essa cocaína que vai dar, você vai sair desse problema. Senhor Luiz, você falou um negócio, às vezes não é nem tão diretamente, vai lá e mata. Vai lá e toma um copo de uísque, que ele sabe que dali a pessoa já tem uma tendência ao assassino. Então ele não precisa nem influenciar, vai lá e mata, porque ele sabe que talvez o espírito vai resistir ainda um pouco. Ele tem a tendência, mas vai resistir. Vai lá e toma um copo de uísque, vai se divertir, porque daí ele sabe que o caminho vai ficar muito mais fácil. É um passo, né? Tem um rapaz ainda preso hoje. Hoje ele está preso, ele chama Chico Picadinho. Ixi, aquele lá também era outro. Está preso até hoje, porque toda vez que eles soltaram ele, porque no Brasil é o seguinte, você não pode passar mais que 30 anos na cadeia. E você tem um tempo. E ele foi solto. Mas foi solto, não deu outra. Ele foi lá e picotou uma moça, ele vai nessas zonas de prostituição, e picotou uma outra moça e coloca na mala e pronto, e deixa lá. Então, é uma coisa da pessoa que você falou, mas muito também assessorado por um espírito que quer aproveitar dessas situações. Tudo bem? Vamos lá. Vamos lá. E agora, vamos uma frase de reflexão. Com você, Gouveia. Sou eu? Sim. Se quiser. Agora, então sou eu que vou falar aqui uma frase interessante de Emmanuel. Ele diz assim, se te esquecerem, perdoa. Se te desprezarem, perdoa mais uma vez. Se te insultarem, perdoa novamente. Se te atacarem, perdoa sempre. Seja qual for a maneira pelo qual te apareçam nos dias da incompreensão, ajuda-os quanto puderes. O silêncio em serviço é uma prece que fala. Deus que concede a semente, o refúgio da terra e a bênção da chuva para que germina, em louvor do pão, dar-te-á também outras almas, com as quais te associes para a glória do bem. Interessante. E verdade, né? É verdade. A USE Guarulhos é um órgão ligado à USE Estadual, que significa União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Caso você deseje nos conhecer melhor, visite nosso site useguarulhos.com.br, onde encontrará o endereço de um centro espírita mais próximo de sua residência. E agora nós já estamos nos minutos finais do nosso programa. Vamos realizar a prece, vamos serenando os nossos pensamentos, nos conectando mais uma vez ao nosso Pai Maior e vamos expressar o nosso sentimento de gratidão por todas as oportunidades que nos é
colocado em nosso caminho a cada instante, a cada minuto, a cada segundo. Todas as oportunidades de aprendizado para nossa evolução enquanto encarnado nesse plano material. Vamos agradecendo a oportunidade que nos foi dada por estarmos aqui, realizando mais um programa semanal. Vamos agradecer a vós e pedindo que possamos ter uma semana com muita paz e muita luz. Graças a Deus. Graças a Deus, Nilce. Obrigado. E eu vou aqui me despedindo, queridos ouvintes. Por quê? Porque o programa tem hora para terminar. Estamos terminando. Então eu peço a vocês, na semana que vem, nos ouça. Porque estaremos aqui, se Deus quiser, mais esse ano. Estamos começando mais um ano. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, meus amigos. Marcos Aleixo, Nilce Pereira e o diretor do nosso programa, que é o senhor Luiz Leite. Aproveitando o ensejo, como eu falei nos outros programas, né, nós retornaremos, né, ou depois do carnaval, né, Gouveia? Isso. Ou dia 21, né? Porque eu estarei de férias 2 semaninhas, né? Então eu falei para em todos os programas, né? E aí, porque às vezes se a gente não falar, né, Aleixo, aí o ouvinte pode pensar que nós estamos ao vivo a semana que vem. Lembrando que está no YouTube, vai ficar lá no YouTube esse programa. E a gente vê, né, depende do carnaval, né, Gouveia? A gente pode voltar dia 21, né, ou depois do carnaval, né? Tá bom, é isso mesmo. Tá bom? E os programas que vocês verão daqui para frente, nessas 2 semanas, serão... bem grandes. Tá bom. É isso, eu vou agradecendo também mais esta oportunidade que Deus e Jesus está nos dando, agradecendo aos companheiros da mesa, Luiz Gouveia, Nilce Pereira, a flor do nosso programa, Luiz Leite, o diretor da rádio, e agradecendo também a todos os ouvintes que estão sempre conosco, nos auxiliando, nos mandando boas energias através da participação desse programa. E agradecendo a equipe espiritual da USE que nos ampara e nos auxilia nesse trabalho. Que Deus e o nosso Senhor Jesus possa abençoar a todos. Fiquem em paz. E meu muito obrigado a todos, a equipe da USE, ao Luiz Leite, a todos os ouvintes. E recomendo que não desliguem o rádio. Sabe por quê? Aqui tem música 24 horas, tem bons programas. Continue na família Web Rádio. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá.